Amém. Eu quero agradecer, né, então, a participação aí da Dani, da Tati. Muito obrigado por ter aceitado o convite aí e estar nos brilhantando com a participação de vocês aí. Que Deus abençoe. Assisti lá a live de vocês, né, de Bragança. Gostei muito e falei, vamos convidar elas, né? Então, sejam bem-vindos. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Creio que será uma bênção. Quero agradecer a presença do pastor Joãozinho aí, que está conosco também, todos os demais participantes, né, o Alexandre, o professor de jovens, a Márcia também, a irmã Fátima, acho que a Selma que eu vi aí, o Gilson, o diretor lá da Vila Santana, e todos os demais participantes aí, sejam bem-vindos, Deus abençoe a vida de vocês, amém? Vamos dar início fazendo uma oração aqui e vamos dar seguimento aí no tempo. Deus Pai Todo-Poderoso, no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, quero te agradecer, Senhor, por essa oportunidade que estamos tendo, Senhor, de darmos início nesta quarta-feira, esta live, onde estaremos tratando sobre o tema da ansiedade. Quero, Senhor, pedir a bênção do Senhor sobre a vida da pastora Dani, também da Tati, que estará conosco. Que o Senhor venha usá-las, Senhor Jesus, para trazer, Senhor Jesus querido, essas palavras, Senhor, que vão realmente edificar as nossas vidas. Abençoe cada participante, Senhor, que está conosco, Senhor, nesta live. Venha falar aos nossos corações, ó Pai. Em nome de Jesus, eu peço a tua bênção e agradeço, ó Pai. Amém, Jesus. Amém. Gostaria, primeiramente, de agradecer a Deus pela oportunidade, né? E a vocês pelo convite, né? Pra gente é uma grande honra, né? Porque para nós sempre vocês foram, né, a referência por ser nossa sede, né, por ser também nossos líderes direto, né? E indiretamente, nós louvamos a Deus pela vida de cada um de vocês. E esse tema é um tema maravilhoso a ser abordado, né? Eu e a Tati trabalhamos junto há muitos anos já, né? E nós começamos aí a fazer uma dobradinha nas lives da necessidade que deu por causa da pandemia. E foi um dos assuntos que nós abordamos há um ano atrás, exatamente, praticamente um ano atrás, e foi um assunto, assim, muito discutido, muito comentado, né, muito participado pelas pessoas. Acho que uma das lives que mais teve participação das pessoas mandando, né, que o que elas estavam passando, sentindo. Dizemos que, assim, ela é um assunto emergente e muito atual, né, porque é algo que não escolhe aí raça, religião, cor, né, e nem cristianismo. Todos nós aí estamos suscetíveis, né, de certa forma, intensamente ou mais leve, infelizmente, a passar pela ansiedade. Privilégio tem aqueles que não têm, né, nenhuma crise ou só uma ansiedade natural, que nós vamos até falar sobre isso, sobre a ansiedade natural. Mas eu vou começar aqui, nós vamos dividir um pouquinho aqui, nós vamos falar junto, na verdade, né? E eu não sei se pode abrir algum momento aí para vocês também compartilhar, né? Porque como aqui é uma escola bíblica, né? A primeira aula dos jovens, a gente gosta bem da participação, acho muito interessante isso, até mesmo para ficar mais dinâmico e para saber a experiência de cada um de vocês também em cima daquilo que nós passamos. Nós vamos compartilhar também um pouquinho daquilo que nossa experiência pessoal, né, em cima desse tema, mas eu gostaria de introduzir aí, contando a origem do meio científico, né? Augustin Jacob Landry Beowulf, em 1813, ele foi uma das primeiras pessoas cientificamente a falar sobre, né? Que ele colocou como síndrome composta por aspectos emocionais e reações fisiológicas. E nós temos, claro, a origem bíblica também, que nós vemos desde Paulo lá falando já sobre ansiedade. Né, é um dos temas, versículos, né? Talvez a passagem mais batida com relação à ansiedade, né? Que está em Filipenses, nós vamos compartilhar isso depois. Mas, basicamente, o que é a ansiedade, né? Nós temos a ansiedade natural, né? A Tati pode até falar sobre isso. Nós temos uma ansiedade normal, todo mundo tem essa ansiedade, que é aquela que prepara a gente para enfrentar alguma coisa. Então, quando a gente tem algumas coisas para fazer, por exemplo, no trabalho, ou alguma coisa que a gente terá que fazer no próximo dia, sempre tem aquele pensamento, meio que um planejamento antes daquilo que vai acontecer. Então, essa ansiedade é uma ansiedade natural e ela não deve ser tratada, porque ela nos ajuda a nos preparar, a nos organizar, e é como se fosse também que ela capitaliza um pouco de algumas ameaças que a gente poderia ter. Então, a gente meio que se prepara
para não sofrer tanto na hora. Então, essa ansiedade, quando ela não passa do controle, ela é normal e não deve ser tratada. Na verdade, ela é uma ansiedade boa, né? Que nos gera organização, né? Por exemplo, a maioria daqui talvez já fez uma faculdade, que né, na minha época de escola, né? A Tati é mais nova, bem mais nova que eu, mas na minha época de escola tinha chamado oral. Não sei se na época dela tinha, né? Chamado oral, né? Mas aí quem, né? Da minha idade para cima, tinha chamado oral, às vezes, de inglês, que era uma coisa pra gente não é natural, né? E a gente já ficava nervoso, né? A Tati até comentou, quando ela chegou mais cedo aqui, sobre as excursões de escola, que a gente não dormia para ir num zoológico no outro dia, né? Que é as ansiedades naturais ali que nós sofremos no dia a dia, né? Ou quando aqui, não sei quem já é casado, quem namora aqui, acho que a maioria, pelo que eu vejo aqui, né? Já tá num nível melhor do que nós duas aqui. Já está no nível família, né? Nós estamos ainda esperando a espera de um milagre na oração. Ai, meu Deus! Boa, sem ansiedade. Na forma natural aí, no namoro, quando via a pessoa, meu Deus, né? O coração, aquela ansiedade. Que é o que nós estamos comentando, ansiedade natural. Então, assim, falar que ninguém tem ansiedade, não tem como. É uma mentira, porque nós temos naturalmente, né, a ansiedade. Mas enquanto ela é ali, né, ela é controlada, ela não é patológica, fisiológica, ela é ok, né? Quando nós vamos à primeira pregação, meu Deus, me convidou para pregar. Gente, pelo amor tem dor de barriga, e não sei o que faço, aí quer gravar, né, ver como o pastor falou. As ansiedades, né, que nós temos. Né? Na igreja, a gente sempre sente alguma coisinha, né? Um desconfortozinho assim, mas é algo que você consegue controlar, né? Algo que toma o seu dia, né? Algo que toma, né? Que te atrapalha, né? Ali. Aí, né, vem aí a segunda questão, né? Quando a ansiedade, ela começa a não ser... Quando nós precisamos identificar que ela não está sendo sadia, né? Que a ansiedade, de uma forma geral, ela é um resumo do quê? Medo por antecipação, né? A depressão, nós até já fizemos live sobre isso, são duas coisas muito parecidas, mas são coisas cientificamente totalmente diferentes. A depressão pode levar à ansiedade, a ansiedade pode levar à depressão, mas elas são coisas distintas, né? E a depressão basicamente é o quê? Meu Deus, o que aconteceu? Ela vive no passado, ela não consegue entender que a vida dela, né, é um dia após o outro e já foi, o que passou, passou, né? Igual aquele hino que fala, né, que passou, passou, que o novo de Deus chegou, né? A pessoa não consegue continuar, né? Ela fica totalmente presa às situações que aconteceram, que mexeram com a vida dela, mas que ela não consegue se desprender daquilo. Seja por uma morte, né, por uma interrupção de trabalho, por um término de relacionamento, mas a ansiedade não. A ansiedade, ela é algo que nos tira um pouquinho da zona de conforto, porque nós temos uma dificuldade de não sabermos o que vai acontecer, né? Nós temos essa natureza de querer saber por antecipação algo, né? Então nós sofremos o quê? Pelo futuro, né? Seja o futuro aí do trabalho, futuro espiritual, futuro... Ainda mais agora, né? Eu acho que assim, intensificou muito, né? Tanto que o Brasil, nós somos aqui, né, na expectativa, na estimativa aqui, né? Nós somos pela OMS, nós somos o primeiro lugar no mundo. O Brasil é gritante, né? E é triste isso, né? Nós temos que orar muito, né, em cima das igrejas, pela noiva de Cristo, com relação à ansiedade, porque o Brasil está em primeiro lugar, né, do país com maior número de pessoas com ansiedade. Isso. Estima-se que atualmente 29,3% dos brasileiros, aproximadamente 60 milhões de pessoas, sofrem com este problema e afeta todas as idades e classes sociais. Então, até mesmo a gente vê hoje, eu trabalho com crianças, né? E a gente vê muitas crianças que acontece alguma coisa em casa, a criança muda o comportamento na escola e quando a gente vai conversar com a mãe, é alguma situação que aconteceu em casa, entre os pais ou mudança de alguma coisa. Então, até mesmo nas crianças, a gente já vê que isso afeta muito a vida delas, né? Essa questão da ansiedade. É assustador, porque quando a gente via uma criança, gente, falando que criança, ansiedade, criança, um adulto, eu lembro que já era estranho, um adulto, e num psiquiatra, quando se falava psiquiatra, psicólogo, a pessoa era doida, porque quem que ia? Né? Vamos colocar 15 anos atrás, não era algo comum, né? Então hoje nós vemos aí que, literalmente, nós somos bombardeados, né, por esse fenômeno ansiedade, né? E é algo muito real, que nós precisamos sim ficar de olho, né? Tanto nas nossas crianças, como a Tati falou, né? Eu peguei um processo de divórcio, até compartilhei isso
uma reunião no lar que a gente fez, que o filho, 2 semanas de divórcio, o filho já começou a comer compulsivamente, comer, e é um distúrbio, né? A gente vai falar sobre isso. E a criança já começou a sentir algo, em 2 semanas já mudou, né? Igual a Tati falou, mudou a cabecinha da criança. Se uma criança, né, é assim aflorada, nós adultos não seremos? Não. Pelo contrário, nós somos muito mais bombardeados com informações. Então, nós sofremos muito mais, né, com a ansiedade. E, quer falar alguma coisa? A gente vai para como identificar. Como identificar. Ó, vamos lá. Como identificar a ansiedade? A gente vai até compartilhar depois uma experiência nossa, né? Ou agora mesmo, né? Vamos começar contando a experiência, como identificar a ansiedade. Nós, pelo menos assim, eu e a Tati crescemos na igreja, né? Crescemos na igreja. Sim. E eu tinha uma ideologia de ansiedade, de depressão, como algo assim, falta de oração, falta de Deus, ou uma pessoa que não tinha literalmente Deus, né? Então era um tabu, para mim foi muito difícil desconstruir isso, e com isso eu sofri muito até precisar de ajuda, até chegar no nível de precisar de ajuda e ver que eu precisava, porque descontrolou tudo na minha vida. Então assim, a gente vê que o quê? Quando começa a atrapalhar, a palavra de Deus fala assim em João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Seja no sentido espiritual e seja no sentido fisiológico pessoal também. Nós precisamos nos conhecer. Muito importante eu conhecer até onde é o limite da Daniele, até onde é o limite da Tati, até onde é o limite da Márcia, do Natanael, do Gilson, do Alexandre. É muito importante nós nos conhecermos. Porque quando nós nos conhecemos mais, nós conseguimos identificar e ser tratados. Para não chegar no nível de realmente precisar ficar à base de remédio, precisar ficar numa dependência mesmo, né, psicossomática e fisiológica e patológica. Então nós precisamos muito da graça de Deus, mas precisamos também fazer a nossa parte de conhecer sobre o assunto. Eu, infelizmente, fui conhecer mais sobre o assunto quando eu precisei, né? Então, é bom essas lives para não chegar nesse nível, né? A gente começar a se identificar, né? Então, o Nathanael me pediu alguns tópicos, como identificar. Então, quando a ansiedade começa a paralisar, começa ela modificar a minha rotina, os meus pensamentos, as minhas emoções, ela virou patológica. Ela já não está mais natural. Então, nós temos que ser bem claros quanto a isso. Ansiedade, igual a Tati falou, natural e ansiedade patológica. Então, a minha experiência, eu comecei fisicamente ter alguns sintomas. Então, eu comecei primeiro lugar, insônia. Para mim foi muito batata, assim, foi muito insônia. Eu comecei a ter um distúrbio. Eu nunca fui dormir muito bem, mas mexeu muito com o meu sono. Eu comecei a ter queda de cabelo muito brusca, de ficar com muitas falhas mesmo no cabelo e parecer manchas roxas no corpo, como se tivesse batido e realmente machucado. E eu comecei a passar mal algumas situações, tudo era muito intenso, eu já sou muito intensa, já sou muito ansiosa, até pelo jeito que eu falo rápido, dá pra perceber, só que começou a me atrapalhar. Eu lembro um dia que teve um evento, eu organizei uma reunião com o prefeito e um deputado federal, e tudo certo para a reunião, eu estava ansiosa esperando essa reunião para dar tudo certo. E aí a gente chegou na prefeitura, né, com outros deputados, todo mundo na sala, e quando começou a chegar, foi a primeira crise, quando eu vi realmente que eu precisava de ajuda. Quando começou todo mundo a entrar na sala do prefeito, eu me senti sufocada, como tivesse todo mundo vindo em cima de mim. E eu comecei a passar mal e literalmente escureceu tudo. Só que já tinha sintomas, e eu não estava identificando. A queda de cabelo, muita dor de cabeça, eu tava tendo perda de emagrecendo, agora já preciso até emagrecer, mas eu tava emagrecendo muito. Então, eu comecei a ter alguns sintomas, só que, pra mim, imagina, a Daniele cresceu na igreja, crente, passar por isso, imagina, nunca, não é de mim essas coisas. Então, eu sofri muito, basicamente assim, quase 1 ano e meio, até acontecer esse episódio, que eu comecei a passar mal. Gente, eu fiz literalmente isso. No meio de uma sala, eu toda arrumada para uma reunião que eu esperei 3 meses para acontecer. Eu fui levar um documento para o deputado assinar, entre o deputado e o prefeito. Eu abaixei no chão e eu não consegui levantar. Eu travei. E aí todo mundo me olhou, tipo, o que você tá fazendo? Filmando, tirando foto. Eu não conseguia me mexer, eu fiquei parada. Aí um colega de trabalho da imprensa achou que tava passando mal, meio que desmaiando, viu a cena, me levou para fora e me levou para uma sacada que tem na prefeitura aqui da cidade. E aí eu consegui respirar, parecia que tava me sufocando, passei muito mal.
E aí eu corri pro banheiro, liguei pra minha mãe chorando, falei, mãe, pelo amor de Deus, me busca, me busca, me busca, eu tô morrendo, eu tô passando mal. Eu tinha certeza que eu ia ter infarto, que eu ia morrer. E aí ela começou a orar, fala comigo, calma, não é assim, você tá trabalhando, você vai ficar aí. Começou a trabalhar, orar. E foi passando. E aí eu fui procurar a ajuda, né? E a Tati vai compartilhar também com ela como foi, né? Aí, como identificar. Foi também mais ou menos nesse ponto. Eu sempre fui ansiosa, só que como existe a ansiedade normal, e a gente sempre ouve falar, né? Ah, eu não dormi à noite por conta disso. Só que o meu era muito extremo, porque desde criança, normalmente, as crianças ficam ali à noite do passeio sem dormir. Eu não, eu já ficava uma semana antes, eu já arrumava tudo, uma semana antes eu já queria deixar tudo pronto. Os acampamentos que tinham na igreja, eu arrumava minha mala um mês antes. Ó, Valinhos, nós amamos o acampamento de vocês. Estamos saudades. Aí eu já arrumava a mala um mês antes, deixava tudo organizado, nada podia sair fora e tal. Então eu já fui muito assim. E quando eu comecei a crescer, eu vi também alguns sintomas, né? No trabalho eu não conseguia muito bem desenvolver, eu ficava muito ansiosa com qualquer coisa. Se no outro dia eu tinha que resolver o problema, por mínimo que seja, eu já ficava muito nervosa. Em fazer as coisas na igreja me atrapalhava, porque eu sentia, né, e eu sabia que tinha algumas coisas que Deus tinha me chamado para fazer, mas a ansiedade não me deixava fazer, porque eu ficava muito nervosa, eu já pensava, e se eu errasse, e se não desse certo, então isso me atrapalhou demais. E quando eu parei para analisar e falei assim, Deus, eu acho que eu tenho alguma coisa, eu ficava, não, eu não posso falar que eu tenho, porque eu não posso me agarrar a isso, porque eu sou da igreja, porque eu sou de Deus, então essas coisas não podem estar sobre a minha vida. E eu pensava a mesma coisa, até chegar no nível que me atrapalhou demais. Eu lembro que teve, na pandemia, no começo, esse ano, na verdade ano passado, né? Eu trabalho em escola, então fecharam as escolas e eu falava para os pais, uma semana a gente volta, né? No máximo uma semana a gente volta. E aí fechou tudo, a gente ficou em casa e foi dando 1 mês, 2 meses e nada de voltar. Eu comecei a ficar doida dentro de casa. E aí meu pai, ele também é da igreja, e ele é muito tranquilo em relação a tudo. Então eu ia pro meu pai desesperada e falava, pai, o senhor não pode sair de casa, porque não sei o que, não sei o que. E ele, Tatiane, calma, tá tudo nas mãos de Deus, muito tranquilo. E aquilo me desesperava de ver ele tão tranquilo. Minha ansiedade estava tão alta que eu falava, não é possível que ele tá tão calmo assim. E eu chorava vendo o jornal. E aí eu lembro que teve um dia que a Dani me chamou para pregar no sábado, né, na live. E eu falei assim, Deus, eu não posso pregar, porque como que eu vou falar para as pessoas ficarem calmas, sendo que eu estou desesperada? Como que eu vou falar para eles confiarem se eu não estou confiando? E eu falava, eu não posso passar isso para as pessoas, eu não posso falar sobre isso. Então eu tinha esse bloqueio real. Isso é muito difícil, a maioria daqui são líderes, né? Isso. E é muito difícil ser líder e você admitir que você precisa de ajuda. Muito, né? É um tabu que precisa ser quebrado. Porque talvez até mais os líderes, talvez não que assim... É só porque ser líder sofre mais. Mas por a gente nos rotular, né? Por nós termos esse rótulo, e se nos cobrarmos tanto, talvez é mais difícil a gente admitir e ser tratados, né? E eu falava assim, eu não posso abrir, porque as pessoas estão esperando uma palavra de conforto, algo assim. E eu não posso chegar lá e falar... Chorar na live, galera, não, hoje não vai ter. E aí eu fiquei, Deus, o Senhor fala para lançar sobre si as ansiedades, mas eu não sei como fazer isso, porque não é algo que eu quero sentir, mas eu estou sentindo. E aí começou também a cair cabelo, um monte de coisa, assim. E aí eu falava, eu não sei como. E aí nesse dia, deu 4 horas da tarde do sábado, a live era 6. Se eu tinha ansiedade naquele momento, eu já nem sei o que eu estava sentindo mais, porque faltava 2 horas e eu não tinha nada para falar. E aí eu entrei no quarto, chorei bastante e falei assim, Deus, eu não sei como entregar as ansiedades para o Senhor, mas eu entrego. Eu preciso que o Senhor me ajude, porque eu não sei. E aquele dia eu senti um peso muito grande saindo das minhas costas, e Deus me deu uma palavra, e eu ainda tinha falado para Dani antes. Falei, Dani, vai ser 5 minutos de live, porque eu tô muito nervosa e não sei como fazer. E aí depois eu fiquei 1 hora lá na live. É igual quando a gente fala, ai, tô tão cansado, vou no culto hoje, você sai pulando, revigorado, né? Porque na presença do Senhor, fala
sério, né? É demais. Então, quando a ansiedade ela começa, né, a te atrapalhar, né, muitas coisas também, eu já falei sobre fazer na igreja, eu não fazia por conta da ansiedade, porque eu ficava muito ansiosa por fazer, muito nervosa. Então, a partir do momento que atrapalhou, né, o meu dia a dia, as minhas atividades, era algo que eu precisava analisar e que eu precisava fazer algo sobre isso, né? É que a ansiedade, ela falou, deixava de fazer algumas coisas na igreja. Uma das coisas que a ansiedade faz, ela trava, né? Então a pessoa ela fica muito tímida, né? No trabalho ela não desenvolve, atrapalha muito ela, né? Então é muito importante identificar isso, né? Eu não sei se vocês querem compartilhar, né? Abrir aí o microfone e compartilhar. Não ter vergonha, ai, mas eu não posso, porque imagina, eu sou da igreja, sou líder, como que eu vou falar que eu senti isso? Gostaria que vocês participassem, falassem que conhece alguém que teve alguma uma experiência parecida, tal, ou de vocês mesmo. Oi, Daniele, e a Fátima que está falando. A Paty. Eu tenho essa dificuldade também, sabe? Eu até estava falando pro Alexandre e pro Natanael antes de começar, que da próxima vez que ele for me convidar para falar na escola bíblica, né, fazer da escola bíblica online, que é para ele me falar pelo menos alguns dias antes, porque ele me falou quase 20 dias antes e eu tenho dificuldade para dormir, porque aí eu fico muito nervosa, muito preocupada, eu sou muito tímida para falar assim, né, diante das pessoas, e diante de uma live também eu tenho medo de errar, tenho medo de falar alguma coisa que tá fora, sabe? E isso me trava bastante. E a questão, assim, de quando tem alguma coisa para fazer na igreja, seja teatro, ou seja escola bíblica, ou alguma pregação, a minha dificuldade é para dormir. Quando eu deito, eu durmo. Mas eu acordo 2 horas, às vezes 3 horas da manhã, e aí acabou o sono, né? E isso eu sofro bastante com isso. E não imaginava que isso fosse um problema assim, né? Mas eu sempre fui assim, né? Então já estou na igreja há mais de 30 anos e sempre fui assim, sempre tive essa dificuldade. Eu faço, mas eu agora vendo vocês aí falando, eu percebo que isso está me fazendo mal pelo fato de me travar bastante. Quando é para pregar, principalmente na catedral, né, que é bastante gente que frequenta de domingo à noite, se eu puder passar a vez para outra pessoa, eu passo. Então, eu tenho essa dificuldade, sabe? E me trava bastante isso daí. Muito bacana, obrigado por compartilhar isso, a experiência. Eu me identifico totalmente. Eu ia até compartilhar com relação a isso. Eu, quando era criança, todo mundo me conhece, sabe que eu sou muito assim, Dani, né? Chegando, falando, eu sou assim, explosiva. Mas nem sempre fui assim, né? Quem me conhece de criança, eu era um jacuzinho do mato, aquele negocinho ali no canto, de cabelinho duro pra cima, né, que hoje, graças a Deus, tem a progressiva, tem tudo que nos ajude, mas era aquele bichinho do mato ali quietinho, não fazia nada na igreja. Minha irmã desenvolvia já no louvor, e eu lembro que eu cantava quando meu pai pedia, meu pai fazia uma chantagem emocional, né? Quem conheceu meu pai, ele era muito, né, dinâmico, e ele pedia assim, filha, canta no Dia dos Pais a musiquinha do pai, que era... Gente, eu passava mal o ano inteiro por causa que eu ia ter que cantar aquela música no Dia dos Pais. E o que eu falo para você com relação à desenvoltura na igreja? É prática. É igual dirigir. Não tem como correr disso, né? Uma, 2 vezes passar mal, vai indo, mas chega uma hora que se torna natural, porque o Espírito Santo vai capacitando, vai dando direção, vai tirando todo o medo, vai tirando a ansiedade, e você... assim, tem vamos dizer assim, a ansiedade natural no sentido do temor, né? Temor a Deus. Isso tem que ter o resto da vida, né? Eu acredito muito nisso. Sim. Você tem que ter aquele trizo na barriga, porque é uma responsabilidade falar de Deus. E não é qualquer forma, de qualquer jeito, nós temos que falar. O problema... Essa é a parte boa, né? Essa parte boa. Que você tem aquele cuidado sobre o que você vai falar, aquela preparação, porque você entende a responsabilidade que é você falar sobre a palavra do Senhor Jesus e levar isso a outras pessoas. Mas, assim, quando isso começa a te atrapalhar de uma forma que você não se torna nenhuma coisa boa,
O fato de você levar a palavra se torna um pesadelo, né? Você não consegue dormir 20 dias, 30 dias, você fica passando mal 20 dias, 30 dias e você parece que não flui nada, né? Então, realmente, assim, trabalhar com você, com o Espírito Santo de Deus, para Deus te ajudar nisso. E, assim, o que eu falo com relação à insônia? Você falou assim, você falou que você sempre foi, né, de você mesmo, tá 30 anos na igreja, sempre foi ansiosa, né, nesses aspectos de trabalhar. A gente estava falando sobre isso antes aqui, que eu tenho crise de ansiedade ainda. Falei, até comentei com ela que semana passada eu tive. A diferença é que hoje, por ser tratada, eu identifico e sei o que fazer, que a gente vai chegar nesse ponto. Mas, por quê, gente? Só Deus cura a ansiedade. A ansiedade é igual uma diabetes, tá? Pela medicina, não tem cura. Por quê? A ansiedade é ligada à nossa mente. Gente, se você tem cérebro, você tá vivo, você pode ter ansiedade, né? Porque ela tá dentro do trabalhar da mente. Então não tem como fugir disso, né? Deus cura, Deus trata, né? A gente até compartilhou, não vai levantar esse assunto, porque a gente falou que não vai polemizar. Porque eu falei da forma que eu fui tratada e ela falou da forma que ela foi tratada, né? Eu tive que procurar ajuda mesmo médica e tal, e ela foi só ela e Deus. É muito peculiar, é algo muito pessoal. Mas o que você tem que entender é que, independente da forma que seja, você vai ser tratada, vai ser usada por Deus, né? E a Tati, né, ela tinha muita timidez. Quando fui líder da Tati, eu era líder de criança. E a Tati tinha o quê? Uns 6, 7 anos? Uns 6, 7 anos. E a Tati não abria a boca. Não abria a boca. Sempre foi assim. Quando eu coloquei ela como minha vice, eu falei, eu gosto muito. Deixa eu contar essa parte, porque, gente, pelo amor de Deus. Chegou no começo do ano, Deus tinha colocado. A gente tem a campanha dos 12 dias, né? E Deus tinha colocado no meu coração para me fazer a abertura do culto. Só a abertura? Só a abertura do culto. E eu travei, eu falei assim, Deus, eu não consigo, mas se a pastora me chamar, eu vou fazer. E Deus falou assim, não, eu queria que você pedisse para a pastora para fazer. E aí eu falei assim, Deus, fazer para mim já é muito complicado. Chegar na pastora e pedir para fazer, para mim é muito difícil. E aí eu não fiz, só que aquilo me deixou muito mal. E aí eu coloquei no meu projeto de 12 dias que tudo que Deus me pedisse nesse ano, né, no ano passado, eu ia fazer. E aí no começo dos anos sempre tem, né, a gente divide os cargos. E aí uma amiga minha falou assim, eu acho que a pastora vai colocar a gente para fazer alguma coisa na diretoria, na parte da escola bíblica, onde faz os relatórios. Aí eu tava muito tranquila, né, falei, tudo bem, até aí lá na salinha, tranquilo. Aí eu entrei na sala da pastora, a pastora me chamou. E ela começou a falar sobre o Jean, que era o líder, né, daquele ano, e sobre a Dani. E eu fiquei na minha cabeça, o que os dois têm a ver com a escola bíblica, pelo amor de Deus? E aí a pastora falou, eu queria te convidar para ser vice dos jovens. E aí a minha resposta já estava pronta, que era não. Que eu ia falar assim, não consigo. Tem que entregar. E na hora me veio aquilo que eu tinha escrevido no meu pedido, né? Que tudo que Deus me pedisse eu ia fazer. E eu falei assim, pastor, eu vou fazer. Sim, eu aceito. Aí cheguei em casa, chorei horrores. Falei assim, Deus, vai na frente, porque eu não sei, mas eu sei que o Senhor capacita. E aí que eu comecei a entender isso e controlar a minha ansiedade. Porque eu falava, não é sobre mim, é sobre Ele. Então eu sei que eu posso estar nervosa, que pode ser difícil para mim, mas que Ele pode me capacitar a fazer qualquer coisa pelo poder dele e por quem Ele é. Então hoje eu consigo lidar um pouco melhor. Ainda fico muito nervosa em fazer, mas hoje em dia eu me desenvolvo bem melhor. E fico mais, como fala... Fico mais satisfeita em saber que eu tô fazendo aquilo que Deus colocou para mim, porque eu acho que isso nos completa, nos enche. Então, acaba também sendo uma ajuda para mim. E hoje a Tati prega no culto, ela já pregou no culto da igreja, né? Ela super desenvolve, mas assim, não tem como fugir, Fátima. É uma prática mesmo e algumas coisas que podem ajudar, né? Por exemplo, né? Eu não gosto, então eu tenho uma dificuldade, por quê? Por exemplo, chá de camomila, né, coisas assim, eu não gosto de chá, mas são coisas que ajudam, fazer atividade física, na semana que você vai ministrar, trazer a palavra, fazer um passeio, fazer coisas que desvinculam sua mente sobre o assunto, porque eu sou muito parecida com você, eu fico matutando tanto assim, que eu não durmo, né, então eu tenho insônia há muitos anos, eu trato de insônia, só que eu nunca tinha ligado a insônia à ansiedade. Então, aí eu percebi o quê? Eu tive uma reunião na prefeitura há umas 3 semanas atrás. E um dia antes de ir pra reunião, gente, eu não dormi aquela noite.
E chegou na reunião, o que mais engraçado de falar sobre ansiedade na parte de insônia é que, assim, a gente se preocupa à toa. Gente, à toa. Você vê que os pensamentos são tão fortes que você não consegue desligar, né? Então, por exemplo, tem gente que não consegue dormir, que chega ao ponto de não conseguir dormir, não tem o momento de deitar e relaxar. Tem gente que consegue dormir, só que aquele sono não dura muito tempo. Picadinho, então, fica mais cansado. Aí a pessoa já acorda e o primeiro pensamento já é aquilo que ela tem para fazer. Então, isso acaba tirando totalmente o momento de descanso. E tem pessoas que dormem a noite inteira, mas acordam já cansadas, porque o corpo em si não parou. A mente não trabalhou. O subconsciente continuou pensando naquilo durante a noite inteira, não entrou num sono profundo, né? Eu, quando cheguei na reunião, né, que o deputado da minha região tinha marcado, eu cheguei na reunião, ele, Dani, não preciso nem conversar com você, porque imagina, você é da gente já. Foi uma conversa assim tão leve que eu saí de lá falando assim, Deus, por que eu passei tão mal? Por nada. Qual foi o nexo da minha ansiedade toda? Pra nada. Então, assim, a ansiedade é algo que a gente precisa, sim, identificar, precisa, sim, conhecer e, mais do que isso, precisa controlar. Fátima, Deus vai te ajudar nisso. Nós vamos, a partir de hoje, também te colocar em oração nesse sentido. E não desista. Eu sei que, assim, a vontade de falar, igual a Tati falou, vou falar não. Mas se desafie. É igual andar de bicicleta, igual andar de carro. Quanto mais você praticar, vai ficando mais leve. Não vou dizer que no começo não vai ter ansiedade nenhuma. A diferença é que a ansiedade ela vai diminuindo, você vai aprendendo a controlar, a dosar a ansiedade. Entra muito também sobre o domínio próprio, né, do Espírito Santo, né? Que ele nos ajuda bastante. Alexandre, eu preciso ver o horário que você me falou. Temos 10 minutos? Beleza. Uhum. Resumido. Imagina, nós que agradecemos por compartilhar. Uma coisa que é muito importante, né, essa parte da ansiedade, a gente não sei se dá para ter um bloco 2, aí parte 2 do assunto, que a gente vai falar ainda sobre os sintomas, né, fisiológicos para ver quem identifica aí, né, como tratar, tipos de ansiedade. E na Bíblia, que a ansiedade fala com relação à parte bíblica. Né? Mas colocando que eu sofro um pouco de ansiedade, estou compartilhando, ver se alguém também se identifica para não melhorar nesse aspecto, que eu preciso melhorar, com relação a deixar tudo para a última hora. Eu sou muito brasileira. Procrastinação. Muito. Então, né, já ministrou sobre procrastinação, é algo que eu oro muito para Deus me ensinar, porque eu ainda procrastino muito. Aí, quando chega na última hora, aí, lógico que vou ter ansiedade, né? Porque aí eu vou correr para preparar as coisas. Eu sou muito, assim, atropelada. Né? Então, assim, coisas que dá para evitar. Se preparar antes, né?
dormir melhor, essa parte fisiológica depois a gente vai falar. Só que eu gostaria de compartilhar, antes da Tati começar a falar sobre os tipos de ansiedade, né? Falar assim que existem hoje, comprovado pela medicina, 276 fobias causadas pelo medo, pela ansiedade. Né? Que a ansiedade é assim, ansiedade, medo, fobia. Aí começam os sintomas. Né? Ela vira patológica, vira fisiológica. Então é o cérebro mesmo. Tati até falou da amígdala, né? É isso que eu ia falar, porque ele falou dos gatilhos, né, da ansiedade, o que causa. Isso nas terapias que o pessoal faz é a pergunta que os médicos mais respondem, ouvem, né? O que causa a minha ansiedade? O que me dá isso daqui que eu sinto essas coisas mesmo sem querer? E aí estão ligados 3 coisas, que são os fatores biológicos, que seriam aí a genética. Tem gente que tem mais sensibilidade a essas coisas de alerta. Então, tudo aquilo ela pega para ela e vive muito intensamente aquela coisa. E tem também a parte cerebral, que são estruturais e químicas. Então, são algumas alterações no cérebro. Só um adendo. As mulheres, a maioria é esse primeiro, da genética. Então, tá vendo um médico falando sobre isso, né? Que a mulher tem mais propensa a ser ansiosa naturalmente. Então, assim, vamos identificando aí, vive muito além de querer cuidar de tudo, né? Vive muito tudo intensamente. E aí também existem os níveis diminuídos de serotonina, né? E tem uma amígdala no nosso cérebro, que até eu estava estudando e eu falei, gente, o que a amígdala da garganta tem a ver com a ansiedade, né? E aí eu fui pesquisar e é tipo um carocinho que a gente tem no meio do cérebro. E quando a gente sente algum fator de ameaça, ele meio que incha e manda um sinal para o resto do corpo, falando, por exemplo, que a gente está em perigo, só que esses alertas muitas vezes não são reais, né? Então é alguma coisa que a gente criou. Então a gente sente muitas coisas, a gente sente tremor, algumas outras coisas, coração acelerado por conta disso, mas na verdade não existe um perigo real. A segunda parte são histórias de vida. Então, quando a gente é criança, o nosso cérebro é como se fosse um plástico, né? Tipo assim, ele é limpo. Então, tudo aquilo que a gente tem contato, a gente torna como verdade. Então, por exemplo, eu não sei o que é um papel. Alguém chegou e falou assim, isso aqui é um papel. Então, isso fica gravado na minha cabeça para o resto da minha vida. Então, a gente, por exemplo, tem modelos familiares, mães e pais, que às vezes têm esse senso de urgência. Então, eu pedi uma coisa para você, eu preciso seja agora. Tem coisas que realmente a gente sabe e passa por isso, mas tem mães que são o tempo inteiro assim, tipo, eu preciso disso agora, faça agora. Então, tem esse senso de urgência, tem essa cultura ansiosa. Regras, quando são muito rígidas e esperam-se algo de você que você precisa ficar cumprindo toda hora e chegar a um padrão toda hora. Igual a Alexandre falou da meta de trabalho, né? É um dos fatores maiores aqui, é trabalho. Isso. Então, histórias de vida, as coisas que aconteceram, familiares que colocam altas expectativas na pessoa e ficam ali falando, você precisa ser isso, você precisa ser isso, e às vezes nós colocamos também, nós colocamos em nós mesmos muito, a gente falou padrão, muito padrão. Um padrão muito alto e a gente vive por aquilo e às vezes se frustra porque não conseguiu de uma tal forma, então isso também gera ansiedade. E também temos o ambiente, uso das redes sociais, que acho que hoje a maioria, a gente vê muita coisa nas redes sociais, tipo de trabalho, trabalhos com muita exigência, que puxam muito e exigem muito metas, de você, né? Metas, tem bastante trabalho que tem cotas, você precisa bater a cota naquele mês, então isso te gera uma ansiedade. Dificuldade financeira também entra nesse ambiente, porque quando a gente tem essa falta, a gente fica preocupado com várias outras coisas, sobrecarga, seja no emprego, seja em outras coisas, e também nós temos a diminuição de fatores protetores da mente, né? Então, por exemplo, conexões sociais, algumas quebras dela, isso faz com que a nossa mente fique um pouco mais debilitada, falta de contato com a natureza, luz solar, atividade física, a falta dela também faz a gente gerar mais ansiedade, a nossa alimentação, e o último ponto é a dificuldade em relacionamentos. Então, muitas vezes, não só o relacionamento emocional, mas relacionamento familiar, relacionamento com amigos. Quando a gente tem problema nesses relacionamentos, isso também aumenta a nossa ansiedade. Não necessariamente quem tem esses pontos
desenvolve a ansiedade, mas eles são, como a gente chama, de gatilhos, aquilo que faz com que a gente fique mais propício a sentir a ansiedade. Nós vamos encerrar já, porque já vai dar horário. Vamos deixar marcado já a ansiedade 2. Tá. Boa. Vamos deixar. Eu não li ainda, mas eu ganhei ele de presente. Vamos tratando a ansiedade esses dias, isso sim. Só o norte aí para vocês com relação a quando tratar, tá? Aí eu vou só contratar, aí a gente fala dos sintomas, como tratar, e semana que vem. Ó, quando tratar. Gente, quando você tratar? Quando você começa a perceber que já não está natural, já está atrapalhando no seu trabalho, no seu lar, desenvolvimento na igreja, dormir, seus comer. relacionamentos com outras pessoas. O primeiro sintoma. E segundo, quando começar a tratar? Quando você aceitar que precisa de ajuda. Gente, é igual um dependente químico. Pode todo mundo querer ajudar. Enquanto ele não quer, não tem cura. Não tem tratamento. Não tem melhora. É a mesma coisa a ansiedade. Enquanto você não entender que você é ser humano, suscetível a ter isso, e entender que você precisa aceitar. E que quanto mais tempo você maquiar isso de que não tem, pior. pode ficar pior, né? Então, assim, primeiro passo, aceitar que você precisa de ajuda, espiritual, que forma a gente vai tratar semana que vem. Aceitação. Nem fico mais ansioso por causa do Corinthians. Graças a Deus eu fui liberto. Até porque um dos aspectos da ansiedade é excesso de futuro. E o Corinthians, o futuro recente, o futuro próximo do Corinthians não tá nada legal. Então nem me preocupo mais com isso. Tá osso, velho. Se eu me preocupar aí, eu fico ansioso e depressivo. Então nem me preocupo muito. Abraço, Deus abençoe. Boa noite a todos. Desculpe, só deu para entrar agora. Estava em outra live e é tanta coisa que não a gente não consegue. Então é um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Mas que Deus abençoe todos vocês, Deus abençoe a Dani, Deus abençoe todos aí que participaram. E eu sei que foi uma bênção. E queremos que Deus esteja trabalhando isso que nós queremos. É um aperfeiçoamento e melhorar como filhos de Deus cada dia. Por isso que tem essas lives, graças a Deus, né? Pelas pessoas disponíveis. E a gente está sempre melhorando, fazendo treinamento, porque queremos melhorar. Nós queremos ser agente transformador. Então, transformar, nós começando por nós sendo transformados e transformar vidas. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos porque o Senhor é bom. O Senhor criou o ser humano e criou com capacidade. Sabedoria é o Senhor quem dá. Então eu quero te louvar por esta live, quero te louvar pela vida da Dani, quero te louvar por cada pessoa que aqui está. Mas uma coisa, Senhor, não queremos ser somente ouvintes, nós queremos ser praticantes. Aqueles, Pai, que às vezes lutam tanto contra a ansiedade, que realmente sejam libertos em nome de Jesus. O Senhor liberta, mas nós temos que fazer a nossa parte. Muitas vezes a pessoa até um gatilho, Senhor. Às vezes alguma coisa que dispara dentro dela. Às vezes é algo lá do passado, que o Senhor venha trazer cura. Traz cura, Senhor, a cada pessoa. Queremos descansar no Senhor. É tão bom poder descansar em Ti. E a Tua palavra diz que é para a gente lançar toda a ansiedade, porque o Senhor tem cuidado de nós. Então, eu quero apresentar cada pessoa que aqui está, que possam realmente melhorar, que nós possamos melhorar dia após dia. O Senhor faz milagre, mas nós temos que fazer a nossa parte. E nós queremos melhorar em nome de Jesus. Dê uma boa noite para todos, um bom descanso, depois de um dia, talvez, de tanto trabalho. Quem sabe alguém estava até ansiosa, mas, Senhor, com a Tua ajuda, haverá paz e tranquilidade. É o que nós pedimos
em nome de Jesus, porque o Senhor é aquele que cuida dos seus e nós somos teus filhos. E obrigado por isso, Senhor. Amém. Obrigado, pastora. Obrigado, Dani. Deus abençoe a sua vida. Amém. Um abraço aí para sua mãe. Obrigado. Obrigado, Tati. Pastora Marli, como o assunto aqui rendeu bastante, né? Não deu para acabar ainda hoje. Na próxima quarta-feira terá a Ansiedade 2. A segunda parte. E olha lá ainda. Obrigado. É um assunto que rende bastante. Amém. Boa noite. Deus abençoe. Boa noite. Deus abençoe, Dani. Manda um abração para a pastora. Boa noite. Deus abençoe você. Beijo. Boa noite, pessoal. Tchau. Tchau. Boa noite, pessoal. Tchau. Beijo a todos. Tudo de bom.